Quem diria que uma série de viagem no tempo poderia recriar, de forma tão realista, alguns dos eventos históricos mais marcantes da Europa e da América do Norte? Pois é exatamente isso que Outlander faz. Não deixa de ser impressionante que uma obra de ficção seja tão fiel aos registros históricos a ponto de a série ser comentada em salas de aula. Se você já conferiu o nosso vídeo sobre as liberdades criativas da série, fique aqui, porque hoje vai se surpreender com o realismo e a fidelidade histórica de Outlander. Você vai entender por que essa produção é muito mais do que simples entretenimento. Olá, amigos do canal Série Histórica. Outlander conquistou milhares de fãs ao misturar viagens no tempo com batalhas e romances épicos. E você pode até achar que é tudo ficção, mas acredite, há diversos elementos do enredo que primam por uma boa dose de realidade histórica. Desde locações reais até batalhas famosíssimas, essa série traz muitos elementos que foram cuidadosamente reproduzidos para dar autenticidade à trama. Então, no vídeo de hoje, vamos focar nos 10 acertos históricos mais marcantes de Outlander, aqueles que fazem a gente sentir que está presenciando uma aula de história, ao mesmo tempo em que curte uma narrativa de tirar o fôlego. A série foi criada a partir dos livros de Diana Gabaldon e teve consultoria histórica em vários momentos para garantir que detalhes, como vestuário, cenários e costumes, ficassem muito próximos da realidade do século XVIII. Mas quais são os 10 pontos em que Outlander realmente brilha quando o assunto é precisão histórica? É exatamente isso que vamos desvendar aqui, com exemplos diretos de episódios, citações de fontes e, claro, algumas curiosidades de bastidores que ajudam a explicar por que a série tomou certas decisões de produção. No final deste vídeo, você vai descobrir algo impressionante sobre a forma como os criadores de Outlander representaram a sociedade escocesa logo antes da Batalha de Culloden. A série acerta tanto nesse aspecto que há historiadores que indicam até mesmo algumas cenas específicas como referência visual para estudantes de história. Isso é bem raro de acontecer em produções de entretenimento, então fique até o final para conferir esse ponto que quase ninguém comenta. Estão prontos para mergulhar nos pontos em que Outlander faz jus à história com H maiúsculo? Então, bora! 1. Castelos de verdade. Um dos primeiros detalhes que chamam a atenção em Outlander é o cuidado com as locações. Muitos seriados acabam usando efeitos especiais ou criando cenários em estúdio para simular castelos. Em Outlander, no entanto, existe um esforço enorme para gravar em castelos de verdade, preservando ao máximo aquela sensação de antigamente. Castle Leoch, que aparece como a sede do clã Mackenzie, é na realidade o Down Castle em Perthshire, na Escócia. Esse castelo data do fim do século XIV e foi erguido por Robert Stewart, Duque de Albany. Só de observar a arquitetura imponente, os arcos de pedra, os grandes salões e as pequenas passagens, a gente percebe o peso histórico que esse lugar carrega. Outra locação marcante é o Blackness Castle, que serve como Fort William na série. Na trama, esse castelo é o quartel-general do temido Black Jack Randall, onde ocorrem cenas impactantes envolvendo Jaime e Claire. O Blackness Castle real se situa próximo ao estuário do rio Forth, e já foi uma fortaleza de artilharia no século XV, além de pertencer a uma família poderosa chamada Crichton. Como a produção escolheu filmar em estruturas autênticas, as paredes, a textura das pedras e até a ambientação climática acabam conferindo um realismo fortíssimo para quem assiste. Quem visita esses castelos pessoalmente diz que é impossível não lembrar das cenas da série. Me conta, você também ficou com vontade de conhecer algum desses castelos depois de assistir a Outlander? Parece um passeio dos sonhos para quem ama história, não é? 2. A Batalha de Culloden e seu desfecho trágico. A Batalha de Culloden é tratada como um divisor de águas não só na série, mas também na própria história da Escócia. Foi em 16 de abril de 1746 que as tropas jacobitas, lideradas pelo Bonnie Prince Charlie, entraram em confronto com o exército inglês comandado pelo Duque de Cumberland. Menos de uma hora de combate foi suficiente para que as forças jacobitas fossem completamente devastadas. Em Outlander, a luta aparece como algo desesperador e extremamente rápido. E é assim que os registros históricos descrevem Culloden. Além disso, o resultado foi mesmo catastrófico para a cultura dos clãs. Houve perseguição aos Highlanders, proibição do uso de kilt e uma série de repressões que acabaram mudando a Escócia para sempre. A série, embora acompanhe personagens fictícios como Jaime Fraser,
retrata com fidelidade o horror da batalha e o impacto que teve sobre os sobreviventes. É comum ouvir historiadores e guias de turismo na Escócia elogiando essa parte de Outlander por mostrar com clareza a vulnerabilidade dos escoceses naquele momento. 3. Fraser de fato sobreviveu a Culloden. Quando a autora Diana Gabaldon decidiu criar Jaime Fraser, ela se inspirou num trecho de um livro sobre a Batalha de Culloden que relatava algo muito específico. Disse que 19 soldados jacobitas feridos se esconderam em uma casa de fazenda depois da batalha e foram descobertos pelos ingleses. Eles acabaram executados, exceto por um homem do regimento do mestre de Lovat, que miraculosamente sobreviveu. Gabaldon comenta que, ao ler essa informação, pensou que havia um Fraser sobrevivente e que Jaime Fraser poderia ser esse homem ou ser baseado nele. Na série, obviamente, Jaime é um personagem fictício, mas essa fagulha de realidade dá uma dose a mais de verossimilhança para a história, não é verdade? Por isso, quando vemos Jaime quase morrer em Culloden e conseguir escapar com vida, dá para perceber que há um pé na realidade. Esse tipo de detalhe faz Outlander se destacar de outras séries de época que se baseiam somente em enredos inventados. 4. Mulheres tratadas como propriedade. É incômodo de assistir, mas Outlander não esconde o tratamento desigual que as mulheres sofriam no século XVIII. Claire, sendo uma mulher do século XX que caiu no passado, fica horrorizada ao se deparar com situações em que não tem voz, ou em que as leis e costumes locais a tratam como uma posse masculina. Um exemplo marcante é quando Jaime se sente no direito de corrigir Claire, com castigos físicos após ela colocar a si mesma e ao grupo em risco. Isso choca quem assiste hoje, mas naquela época, a esposa era quase sempre vista como responsabilidade do marido, devendo obediência total. Historicamente, a Escócia, assim como outras partes da Europa, era regida por um sistema patriarcal muito rigoroso. Era comum as mulheres não herdarem propriedades, não participarem de decisões familiares e dependerem economicamente de pais ou maridos. Inclusive, entre as classes mais ricas, havia um status um pouco diferente, mas ainda assim, muitos direitos não estavam disponíveis às mulheres. Outlander acerta ao mostrar o estranhamento de Claire diante dessa realidade, e ao mesmo tempo, ao ilustrar como a maioria das escocesas daquele período aceitava esse cenário como algo normal. 5. Os curandeiros e a medicina popular. Quando Claire chega ao passado, ela traz consigo conhecimentos modernos de medicina. Ainda assim, ela se vê obrigada a recorrer a ervas, ungüentos e procedimentos rudimentares para tratar dos ferimentos de Jaime e de outras pessoas. Na época retratada, não existiam hospitais estruturados, e a medicina rural era toda baseada em curandeiros, que conheciam as propriedades de várias plantas e criavam remédios caseiros. Outlander retrata a importância dessas pessoas para as comunidades escocesas. Os moradores dos vilarejos respeitavam quem exercia essa função, mas também olhavam com desconfiança, quando algo não parecia muito claro. Por isso, Claire chega a ser vista até como uma espécie de bruxa, por dominar técnicas que os outros não entendem. O fato de a série trazer esses detalhes sobre o dia a dia de quem vivia no interior da Escócia e dependia basicamente de remédios naturais é bem fiel à realidade. Não havia antibióticos modernos, e as infecções podiam se tornar letais em questão de dias. Logo, qualquer pessoa que mostrasse um conhecimento acima da média era realmente especial para a comunidade. Quando a agulha hipodérmica foi inventada mesmo? Ainda não será por algum tempo. 6. Lord Lovat era mesmo um personagem real. Muitos se surpreendem ao descobrir que Simon Fraser, o Lord Lovat, existiu de verdade, e era famoso pelo apelido de Raposa Velha. A autora Diana Gabaldon admitiu que usou muito da personalidade dele, descrita em documentos históricos, para compor seu personagem. Na série, ele aparece como avô de Jaime, mas na realidade não há nenhum registro de que ele tivesse essa relação familiar com alguém parecido com Jaime Fraser. O que se sabe, de fato, é que Simon Fraser era um homem ardiloso, que costumava negociar com vários lados para garantir vantagens pessoais. Ele apoiou ou deixou de apoiar os jacobitas de acordo com seu próprio interesse. A série mostra exatamente isso, pois Lord Lovat faz joguinhos políticos quando Jaime e Claire vão pedir sua ajuda na Batalha de Culloden. Assim, temos aqui um caso em que Outlander pegou uma figura histórica e, mesmo criando um laço fictício de parentesco, manteve a essência do personagem. Isso enriquece a trama e, ao mesmo tempo, oferece um vislumbre do que a política de clãs poderia significar na época. 7. As superstições do povo escocês.
Na série Outlander, um dos aspectos mais notáveis é a forma como as superstições e crenças pagãs permeiam a vida dos personagens, principalmente em regiões rurais. A Escócia do século XVIII era um lugar onde o desconhecido costumava ser explicado por meio de mitos e lendas celtas, já que os avanços da ciência ainda não estavam ao alcance de todas as comunidades. Isso significava que fenômenos naturais, doenças e até acontecimentos comuns podiam ser interpretados como sinais de fadas, bruxas ou maldições. Outlander retrata bem como essa herança cultural influenciava a forma de agir das pessoas, desde a escolha de fazer oferendas para garantir boas colheitas, até o medo de provocar a ira de forças invisíveis. A curiosidade é que, mesmo com a chegada da modernidade, muitas dessas tradições pagãs continuaram fortes, tornando-se parte essencial do imaginário escocês e enriquecendo a narrativa da série. No primeiro episódio, Claire e Frank testemunham um ritual que ocorre nas primeiras horas do dia, quando um grupo de mulheres dança em torno das pedras de Craig na Dun. Na trama, esse ritual é associado ao Festival de Samhain, uma celebração celta que marca o fim da temporada de colheitas e o começo do inverno. Era comum entre os antigos celtas acreditar que, durante Samhain, o véu entre o mundo dos vivos e dos espíritos ficava mais tênue, permitindo a comunicação e a interação entre esses dois planos. A dança das mulheres simboliza a reverência a essas energias místicas, algo que desperta a curiosidade de Claire e fornece um clima de mistério que permeia todo o episódio. Outro exemplo ainda nesse episódio é o momento em que Claire e Frank percebem que as portas da vizinhança tinham manchas de sangue. Isso também é uma tradição da celebração de Samhain. As pessoas costumavam borrifar sangue de animais nas portas e janelas no intuito de afastar espíritos indesejados. Era um jeito de reforçar a proteção da casa e dos moradores, garantindo que apenas energias positivas pudessem entrar. Esse detalhe reforça a profundidade das tradições celtas que a série retrata, de forma tão cuidadosa, no episódio inicial de Outlander. 8. A Batalha de Preston Pans e a Vitória Jacobita. Antes de Culloden, os escoceses vivenciaram um momento de glória na Batalha de Preston Pans. Outlander retrata esse confronto, mostrando como os jacobitas usaram a estratégia de atravessar um pântano para surpreender os ingleses ainda de madrugada. Isso realmente aconteceu em 21 de setembro de 1745, e foi uma vitória relâmpago para os escoceses. Durou menos de 30 minutos, de acordo com vários registros históricos. Na série, vemos toda a preparação de Jaime e seus companheiros para o ataque surpresa, bem como a empolgação após a vitória. Esse espírito de triunfo que Outlander capta é algo fiel aos relatos da época, que descrevem como o sucesso em Preston Pans elevou enormemente a moral dos jacobitas. A produção conseguiu dramatizar sem perder a essência do evento, mostrando, por exemplo, os problemas enfrentados pelos soldados de baixa patente e a tensão entre os comandantes. 9. Os Highlanders eram homens simples. É comum encontrarmos outras produções sobre o período que retratam os Highlanders como nobres senhores, mas isso não é preciso. Outlander acerta ao mostrar que a maioria dos membros do exército jacobita eram homens simples, fazendeiros, artesãos ou trabalhadores rurais. Muitos não tinham dinheiro para adquirir armas de qualidade. Na série, por exemplo, vemos homens empunhando foices e ferramentas de trabalho durante os treinos para a batalha. Jaime precisava motivá-los e ensiná-los a combater em grupo. Isso não só dá veracidade ao enredo, como cria uma empatia maior pelo lado escocês, que se via na luta contra tropas profissionalizadas inglesas, bem armadas e treinadas. A ideia de que era um exército de homens do povo motiva muito do romantismo em torno do levante jacobita, e Outlander captura essa nuance bem direitinho. 10. O figurino das mulheres. Por fim, um ponto que sempre chama a atenção em Outlander: as roupas femininas. A figurinista Terry Dresbach foi bastante elogiada por recriar com fidelidade o vestuário do século XVIII, principalmente no que diz respeito à Escócia, e posteriormente à França. De corpetes apertados a saias volumosas, passando pelos espartilhos e camadas de tecido, tudo foi cuidadosamente pesquisado para refletir o estilo da época. Segundo entrevistas concedidas pela equipe, foi até um desafio reproduzir certos tipos de tecido, pois não há lojas hoje em dia que vendam exatamente os materiais usados no século XVIII. Então, eles tiveram que fabricar tecidos e tingi-los manualmente, para chegar o mais perto possível das cores e texturas daquele período. Quando Claire aparece em festas na França, por exemplo,
vemos vestidos com bordados riquíssimos, e na Escócia, os trajes mais sóbrios das mulheres do clã. Esse contraste é exatamente o que aconteceria na realidade. A França era um polo de moda e refinamento, enquanto as terras altas eram marcadas pela rusticidade. Chegou a hora de falarmos daquela informação bombástica prometida. Lembra que comentei que Outlander é usada até como referência visual por alguns historiadores? Pois é. Em diversos documentários sobre o período da rebelião jacobita, guias históricos têm elogiado a série por mostrar com grande realismo a vida dos Highlanders antes de Culloden. Embora existam imprecisões em outros aspectos, que não são o foco deste vídeo, a atmosfera sociocultural dos clãs e o esforço para recriar a Escócia do século XVIII são tão marcantes que há quem recomende certos episódios como material complementar para alunos. É claro que Outlander não substitui uma aula formal de história, mas o compromisso da produção com cenários, figurinos e enredo historicamente ancorados faz toda a diferença para quem quer se transportar no tempo e ter, ao menos em parte, a sensação de estar vivenciando o passado. A gente percebe, por exemplo, as diferenças hierárquicas no clã, as negociações políticas, os jantares para decidir alianças, as tradições em torno das festas sazonais e as crenças antigas de proteção e cura. Tudo isso contribui para um panorama mais autêntico da vida nas Terras Altas. Isso não quer dizer que Outlander seja 100% histórico, porque afinal, é uma série de ficção com viagens no tempo e romances épicos. Ainda assim, esses 10 pontos que analisamos hoje mostram o comprometimento dos criadores em honrar vários elementos históricos. É um equilíbrio interessante entre fatos e fantasia. E se você ficou curioso para saber como Outlander retrata a história norte-americana, principalmente durante a época da independência, corre lá no vídeo que deixamos no card. Nele, a gente aprofunda como a série aborda os bastidores do movimento revolucionário, o clima político das colônias e como os personagens se envolvem nesses eventos marcantes. Vale muito a pena conferir para entender a dimensão histórica que Outlander atinge, além das fronteiras escocesas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica.